Gravar um vídeo maior para que eu possa falar até 2050. É como eu queria fazer há muito tempo. Bom, qualquer coisa eu corto o resto, né? É o seguinte, eu tô há muito tempo já, né, tentando descobrir meu tipo e por último eu cheguei à conclusão de que eu possa ser INFJ tipo 4, tá? Só para deixar claro, eu fiquei grande parte, né, da minha vida, assim, por último, achando que eu poderia ser INTP tipo 5. Só que eu sempre achava que tinha alguma coisa pegando. Por quê? O tipo 5 ele é aquela situação do encastelamento, tá? A pessoa, ela tem medo de viver a realidade e ela acaba se aprisionando ali naquele mundo dela. E a questão é que ela tem problema para sentir, certo? Então, eu ouvi muitos casos, assim, inclusive, né, de INTPs que tem esse problema. Então, eles ou não sentiam nada ou sentiam demais. Eu fiquei, nossa, eu sou assim e tal. Só que eu agora tô fazendo, né, tratamento com uma psicóloga, porque eu comecei a ter problemas de ansiedade, eu comecei a ter crise de ansiedade e não perceber que eu estava ansiosa, que é uma coisa muito curiosa, né? Quando eu falo isso, ninguém acredita, fica achando que eu sou doida. Mas o problema da ansiedade é que você tá tanto tempo aquele acelerador, né? Você tá com seu pé no acelerador ali que você não percebe mais que seu pé tá no acelerador. É meio que isso, é muito louco. E aí eu comecei a, assim, por exemplo, faltava 4 horas para um compromisso, eu já tava nervosa achando que eu ia perder, né? Porque chegou uma hora que eu percebi que isso não tava normal, né? Aí eu notei também que eu tava deixando as pessoas próximas de mim todas piradas na batatinha, entendeu? A minha loucura estava enlouquecendo os outros. Aí eu pensei, mano, isso não tá legal. E além disso, eu comecei a ter problemas de gastrite, né? O meu estômago vivia embolado. Chegou uma hora que eu não tava conseguindo comer direito mais, eu tava perdendo peso. E eu fui fazer exame, né? Fui fazer endoscopia e não deu nada. Aí eu fiquei, nossa. E eu me lembro que o médico, né, quando eu cheguei primeira vez, ele olhou pra mim e falou assim: Você tá passando muito estresse, não tá? Porque isso daí tá parecendo gastrite nervosa. Aí eu fiquei, nossa, não, isso aí não tem sentido. Imagina que o meu emocional vai causar isso. Nossa, o médico tá querendo causar, né, tal. Mas eu acho que ele tinha razão, viu? E aí o que aconteceu? Eu comecei a tentar controlar meu emocional, comecei a tentar identificar os gatilhos, né, que estava causando ansiedade. E eu percebi que meu problema é que eu estava focando demais no outro. Então, eu tinha problema assim de achar que eu estava atrasada, né, assim, em relação aos outros, em algumas esferas, né, e assim, é pessoal demais para eu falar agora, né, talvez um dia eu me sinta confortável para falar disso, mas agora não. E eu também achei, né, comecei a notar que eu tava tentando agradar demais os outros. Eu me sinto excessivamente responsável pelos sentimentos dos outros. Então eu acabo me negando, uma situação de autonegação assim crônica, certo? E é isso, tem outras coisas que eu não tô lembrando agora, né, mas eu acredito que eu vou falar no futuro. A questão é que eu cheguei à conclusão de que na verdade, isso está parecendo assim um comportamento do tipo 4 do Enneagrama que está desintegrando. Por quê? O tipo 4 ele leva muito a sério a individualidade dele, certo? Ele acha uma coisa muito importante. E eu sempre achei, assim, eu me lembro na infância, na adolescência, eu sempre tentei grifar mesmo, né? E mostrar a minha individualidade para os outros. Só que chegou uma hora que eu notei que isso é remar contra a maré, né? Você ficar tentando mostrar sua individualidade acaba irritando muita gente.
As pessoas ficam com raiva de você, você acaba tendo problemas sociais, você acaba sendo excluído pelos outros, certo? Você, às vezes, dar opinião é muito difícil, principalmente de uma forma que as pessoas entendam que você não está contra elas, você está tentando ajudar, muitas vezes, né? Ou então você simplesmente não concorda com elas e elas não conseguem entender isso. Elas acham que você está querendo comprar briga, sabe? E eu tô falando, assim, da minha experiência própria, claro, né? Mas eu tive muito problema com isso ao longo da minha vida. Eu não conseguia ser sincera, sabe? Então, eu percebi que eu tava, né, colocando em primeiro lugar ali o que as pessoas pensavam de mim. Isso tava me causando ansiedade. A questão é que quando o tipo 4 desintegra para o tipo 2, o tipo 4 leva em consideração a individualidade, né? Como a gente tinha falado anteriormente. O tipo 2, ele tem isso de querer, né, agradar os outros. Então, o X da questão do tipo 2, a vontade de viver do tipo 2 vem de agradar os outros. Vem de deixar o próximo se sentindo confortável, certo? Mas isso deixa feliz, isso faz ele se sentir necessário, né? E no meu caso, não, eu tava me martirizando diferente, né? Ali. Não que o tipo 2 não vá se martirizar também, mas a situação é que o tipo 4 ele começa a manifestar aspectos negativos do tipo 2 quando ele tá desintegrando, certo? E fica realçado ali a situação, o aspecto negativo. Ele se sente diferente dos outros e aí ele começa a querer agradar os outros para se encaixar, certo? Então é bem uma situação tipo 4, né? Eu também já cheguei a achar que eu era tipo 1, mas assim, tem um motivo assim, um pouco óbvio, né? Que o tipo 4, quando ele integra, ele fica parecido com o tipo 1, né? Mas os aspectos positivos do tipo 1. E eu acredito que em alguns momentos, né, da minha vida, no meu cotidiano, eu manifesto essas características, né, do tipo 1 que são mais agradáveis, né? Então, tentar fazer as coisas corretamente, né, seguir uma lógica. Todo mundo fala que eu sou muito metódica, então deve ser uma característica do tipo 1. E, inclusive, na questão do ser INFJ, como eu estava falando, né? Quando eu comecei a perceber que eu estava colocando as pessoas em primeiro lugar, eu cheguei à conclusão de que era isso que estava causando aquelas minhas explosões, porque eu negava meus sentimentos e aí eles saíam uma hora, né? Eles tinham que ter vazão ali. E aí eu ficava irritada, eu brigava com todo mundo, eu ficava na defensiva. Aí depois que eu comecei a regular melhor isso, eu percebi que eu fui ficando com menos desse problema. Eu comecei a tentar identificar o que eu estava sentindo, parei de tentar julgar o que eu estava sentindo. Sabe aquela situação? Pô, eu tô sentindo isso, mas eu não deveria estar sentindo isso. Isso não é politicamente correto de se sentir uma hora dessa, tal. Eu parei de fazer isso. Eu apenas estou identificando o que eu estou sentindo, estou buscando o motivo por trás do que eu estou sentindo e eu estou tratando o motivo por trás do que eu estou sentindo. E eu estou melhorando muito, né? Eu estou tentando não me sentir assim responsável pelo sentimento dos outros o tempo todo. Só em algumas situações que realmente, né, eu não vou querer causar mal a ninguém de propósito, claro. Tem situação que a pessoa, né, muitas vezes ela acaba tentando me acusar, né, de ai, você fez eu me sentir mal, só que tem situação que ela se sentiu mal porque ela quis, sabe? Não foi, ai, porque eu quis causar aquilo, entendeu? É um pouco diferente, né? E aí eu percebi que provavelmente eu tô usando fé auxiliar, né? Sentimento extrovertido auxiliar. Por quê?
A questão é que, de acordo, né, com o o chat GPT identificou que eu uso intuição introvertida. Eu nem tinha percebido isso, tá? Inclusive, eu vou até pesquisar mais sobre isso, mas também faz muito sentido, porque muitas vezes a nossa primeira função a gente não consegue perceber, porque ela tá tão ali sendo usada o tempo todo no automático que a gente acaba não notando ela. Então, o que começou a acontecer? Eu sempre notei que eu usava pensamento introvertido, tá? Então, vendo a lógica por trás das coisas, só que tentando encontrar a minha própria lógica. É uma lógica subjetiva, o pensamento introvertido. E eu sempre notei que eu fazia isso, né, de forma bem clara. Então, eu acredito que eu tava olhando a minha função terciária e eu tava achando que era a função primária. Muito louco, né? Então, a intuição introvertida, inclusive, ela tem uma diferença, né, comparado com a função extrovertida, né, a intuição extrovertida, que é a situação da convergência. A intuição introvertida, ela converge. Então, você pega várias ideias e converge para o único ponto. E a intuição extrovertida, ela é aquela explosão, assim. Uma coisa pode virar várias. Ela tem dificuldade para ter aquela convergência. É muito interessante, porque as duas funções acabam se complementando quando usando juntas. E eu percebi, assim, me comparando com outros usuários de intuição extrovertida, que eu tenho tendência a convergir mesmo. A questão é que eu achava que eu usava a intuição extrovertida porque eu acabo levando em consideração o que os outros pensam. Então eu tenho uma ideia própria e depois eu começo a tentar justificar, né, ali, pô, mas aí o que o fulano vai pensar do que eu tô pensando? E o ciclano, o beltrano, né, todo mundo. Aí o que acontece? Eu acabo abrindo o leque, né, eu tinha fechado o leque, aí eu comecei a abrir o leque, e aí depois eu começo a me perguntar se aquela abertura de leque, fez sentido para mim. Aí eu começo a usar o pensamento introvertido, né? Só que nem sempre ele consegue resolver o problema. Então eu notei que grande parte da minha indecisão vem disso, de eu tentar sempre considerar o sentimento dos outros. E a sensação extrovertida, eu não preciso falar nada, né? Eu quase não falei dela porque, assim, eu tenho um problema sério com ela. Eu tenho algumas coisas que eu gosto, que indicam muito sensação extrovertida, como, por exemplo, eu gosto de pintar, desenhar, esses hobbies, esse artesanato. Por outro lado, assim, ano retrasado, eu quebrei meu tornozelo porque eu pisei no canteiro. Vocês terem uma ideia, eu pisei no canteiro de flor e eu caí em cima do meu pé. Bom, resumindo, eu sou desastrada. E muito, não é pouco. Eu tenho sempre o roxo, né? E muitas vezes eu não lembro o que aconteceu pra, né, ter o roxo. E fica todo mundo me perguntando, assim, você tá bem e tal? Por que você tá toda, né, cheia de roxo e arranhão, sabe? Esses bagulhos, assim. E eu tenho dificuldade também para viver no momento presente, no aqui e agora. Eu penso demais, tudo que eu vou fazer, eu penso demais, assim, coisas muito simples, eu penso demais, é horrível, tá? Eu, sinceramente, eu acho que se eu pudesse desligar um pouquinho as minhas funções, as primeiras funções, assim, seria muito bom. Eu queria sair só fazendo, sabe? Sem planejar demais, apenas sair fazendo. Eu acho que a minha qualidade de vida ia melhorar muito, certo? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu provavelmente vou voltar para falar sobre isso várias vezes, tá? Eu pretendo falar sobre os outros tipos no futuro, tanto MBTI quanto o Enneagrama. Qualquer dia eu pretendo trazer o Big Five também, porque, bom, tem aquela situação, assim, se a gente for parar para pensar, aquela parte científica, né? O Big Five, se eu não me engano, ele é o que tem validade científica entre essas teorias, né? Então a gente tem que olhar. Não tem como a gente evitar de olhar, certo? Então eu vou trazer depois. Então, se vocês curtiram,
sei lá, vocês gostam desses temas, vocês podem voltar. Então, inscrevam-se, curtam. Eu vou ficar muito feliz, tá? Que eu tô tentando crescer o canal para que chegue outras pessoas e óbvio que eu quero monetizar, mas não é só isso. Eu quero ajudar vocês. Então, mesmo que eu não consiga monetizar, eu espero que eu consiga ajudar alguém. Porque assim, vocês ouvindo o que eu tô relatando, né? Quem sabe alguém teve uma experiência parecida, né? E deixa aqui nos comentários e tal. Então é isso, gente. Agora eu tô indo embora de vez.